Dando continuidade às palestras, convidamos o palestrante doutor Rodrigo Lopes de Almeida. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Possui graduação em Zootecnia pela Universidade Federal de Viçosa, mestre em Zootecnia e doutor em Zootecnia pela Universidade Federal de Viçosa. Atuou como analista de políticas sociais no Ministério do Desenvolvimento Agrário. No MAPA, atuou como chefe de divisão de boas práticas agropecuárias da Secretaria de Mobilidade Social e Cooperativismo, como coordenador de produção artesanal e extrativista da Secretaria de Inovação e Desenvolvimento Rural, e atualmente atua como coordenador de elaborações de programas regionais da CID-MAPA, para proferir a palestra Metodologia Participativa na Elaboração de Políticas Públicas para o Desenvolvimento Sustentável. Doutor, seja bem-vindo ao Simras 2023. Olá a todas e a todos, prazer estar presente aqui, mesmo que de forma virtual, nesse simpósio. E sou Rodrigo Almeida, sou coordenador geral de Tecnologia de Produção e Recuperação de Áreas Degradadas no Ministério da Agricultura, numa secretaria finalística que cuida de desenvolvimento rural, de cooperativismo e de inovação agropecuária. E aqui nós coordenamos uma série de políticas públicas que visam fomento de sistemas mais sustentáveis de produção. E aí a gente inclui sistemas agroflorestais, recuperação de áreas degradadas e outros. E a gente vem fazendo isso sempre pensando com recortes territoriais. Então, nas nossas políticas públicas, elas sempre têm um recorte de território, né? Então, pensar na Amazônia, por exemplo, que é uma das políticas públicas que a gente vem desenvolvendo, e ali a gente elenca prioridades, cadeias produtivas, formas de atuação, e assim por diante. E por que o MAPA cuida disso, né? O MAPA, nos últimos anos, foi um ministério que talvez tenha recebido várias atribuições, e nessa nova gestão nós fomos, talvez, subdivididos aí em 3 pastas diferentes, retomando aquele modelo que nós já tínhamos antes. Mas a pasta de sustentabilidade, ela sempre foi presente no MAPA, em durante diversas gestões, né? E alguns temas, algumas políticas públicas que são desempenhadas pelo Ministério já são bem consolidadas. E aí eu dou o exemplo do Plano ABC+. O Plano ABC+, é uma política que começou lá em 2010, ainda com o Plano ABC, e estabeleceu metas bem tímidas de técnicas e tecnologias sustentáveis, né, para a implementação na propriedade rural, e não só, e que depois de uma década de atuação, a gente teve um avanço muito grande, tanto em desenvolvimento de tecnologias, mas também na implementação das tecnologias a campo. E isso foi muito além daquilo que tinha sido estimado inicialmente. Claro, como a gente formula uma política pública, muitas vezes nós somos conservadores, né? A ideia é justamente ter metas factíveis e atingíveis. Então, é natural que numa primeira versão, principalmente da política pública, ela seja realmente mais conservadora. Mas aí a gente, além de ser conservador, uma forma de garantir dados ou metas reais é justamente dialogar com aquelas entidades, instituições que estão no campo, que entendem da política pública. Talvez uma primeira rodada, na primeira versão do plano, isso não tenha sido feito de forma a contento, mas nos últimos 4, 5 anos, o MAPA, principalmente a agricultura, vem tentando fazer esse debate de forma mais direta com as entidades representativas, com os estados, municípios, universidades, e a gente vem amadurecendo bastante essa forma de diálogo. Então, acredito que essa nova versão, por exemplo, já é uma versão muito mais participativa, não só do meio acadêmico, mas também da sociedade civil e de outras representações. E por que disso? Porque a gente sabe que a política pública, em especial a política agrícola, ela só vai ter impacto de fato, vai fomentar de fato essas tecnologias, se nós tivermos engajamentos de diversos atores envolvidos, diversos setores envolvidos para a implementação dessa política pública. Não basta o Ministério ter interesse
estabelecer as diretrizes. A gente precisa que a iniciativa privada também entenda e compartilhe desse interesse, desse objetivo, que a academia contribua com ferramentas, com tecnologias e conhecimentos necessários para essa tecnologia e para essas ações darem resultado. E, além disso, toda atividade agrícola ela acaba tendo ali, com outros instrumentos, inclusive os creditícios, fomentos que vão garantir essa política pública, que essa ação seja de fato implementada. E nesse contexto, o mapa, né, agricultura, o Ministério da Agricultura, não só, mas acho que tem um papel muito relevante. O mapa estabelece hoje toda a política pública relacionada a crédito rural, por exemplo, junto com o Banco Central e o Ministério da Fazenda, contribui com toda a política de sustentabilidade, e aí não só com pecuária, né, agricultura, mostrando que a agricultura ela pode ser feita assim de forma sustentável, e aí o plano ABC, né, a agricultura de baixo carbono, está para comprovar essa experiência nos últimos 10 anos de uma agricultura sustentável sendo implementada na prática, mas também o mapa ele representa o Brasil em uma série de discussões internacionais relacionadas à sustentabilidade. E aí eu falo, por exemplo, hoje participei de discussão tratando do diálogo União Europeia, a América Latina e Caribe para painéis de sustentabilidade. A gente vem discutindo, e o mapa participa efetivamente, por exemplo, da Convenção do Clima, da COP. Esse ano nós vamos ter a COP 28 em Dubai, tratando justamente de sistemas agroalimentares. A COP 30, em 2025, vai acontecer no Brasil, vai acontecer na Amazônia. E a Amazônia, ela tem ali, além de estar, né, no debate mundial, ela tem um papel muito forte na segurança alimentar, mas também na sustentabilidade e na agricultura. Então, todos esses compromissos, essas discussões, de uma maneira ou de outra, de forma direta ou não, passam também pela discussão da política pública e como a política pública responde para atendimento dessas metas. E aí, por exemplo, no Acordo de Paris, o Brasil definiu sua NDC, né, sua Contribuição Nacional Determinada, com reduções de emissões de carbono, com políticas focadas na transição verde, e é impossível a gente fazer isso sem considerar a agricultura. Embora o setor energético, que é aquele que mais contribui para as mudanças climáticas, tenha um peso muito maior, mas o que a gente vai conseguir, no máximo, é reduzir a emissão, mudar de uma matriz energética que é emissora para com menor potencial de emissão, mas não tem potencial de captar carbono, por exemplo. A agricultura tem esse potencial. Então, quando a gente pensa em agricultura, a gente pensa, de fato, no único setor da economia capaz de mitigar emissões de carbono, capaz, de fato, de contribuir para a redução das mudanças climáticas ou mitigação dos efeitos nocivos das mudanças climáticas. Então, essa é uma questão sensível, e, além disso, a agricultura ela contribui ali para o atendimento dos Objetivos Sustentáveis da ONU. Se a gente pensar ali nos compromissos assumidos, né, dos ODS, grande parte deles, como erradicação da fome, questão de conservação de solo e de água, segurança alimentar, vários deles passam necessariamente pela agricultura. Então, a agricultura ela tem um papel como potencial redutor de danos, né, de mitigador de danos, muito importante. E aí, nas experiências que nós temos hoje, principalmente de implementação desses compromissos internacionais, de ações e diálogos e compromissos assumidos, nós temos já alguma série de experiências já consolidadas da administração pública, federal, de processos participativos. E aí eu cito, por exemplo, o Plano de Ação para o Controle de Desmatamento na Amazônia, o Plano de Ação para o Controle de Desmatamento no Cerrado, que é o PPCDAN e o PP Cerrado, respectivamente, né, que, dentre as diversas ações que estão ali presentes, a agricultura, a sociedade civil, o Ministério da Agricultura como instituição, apresentam ali soluções, ações, projetos que visam, de fato, darem resposta e endereçar esses problemas que nós temos, por exemplo, o que a gente sabe que é o combate ao desmatamento ilegal. E a gente só faz isso provando para a sociedade, provando para aquelas pessoas que vivem no bioma, que elas podem ter muito mais lucro
manter, por exemplo, a floresta amazônica em pé, com produção sobre biodiversidade, turismo e outros serviços vinculados à floresta, do que desmatando. Então, embora o comando e controle continue sendo necessário, né, a fiscalização ambiental, a penalização pelos crimes ali presentes, mas a gente precisa também mostrar o potencial que as florestas têm de gerar riquezas, gerar renda, de forma direta e indireta. Então, por exemplo, uma contribuição e uma política pública que vem sendo executada e que vem sendo trabalhada, redesenhada, com participação de diversos órgãos, mas também a participação social. E outro ponto importante, e aí talvez dos grandes debates hoje, em relação às áreas degradadas, né? O Ministério vem participando de uma série de rodadas e compromissos e negociações, né, para atrair investimentos para serem direcionados para a recuperação, principalmente de passagens degradadas. Hoje a gente vem fazendo um trabalho de mapeamento junto com a Embrapa, junto com consultorias, pessoas físicas e privadas, justamente para mapear e termos hoje, além do mapeamento de áreas de passagens degradadas, e nosso levantamento a gente valida, mas avança um pouco em o que nós temos hoje, por exemplo, no MapBiomas ou no LAPIG, a gente avança com esses dados, a gente aproxima bastante de uma realidade, do que é na realidade, e a gente vem com informações adicionais, por exemplo, como conduzir uma política pública para essas regiões de passagens degradadas. Como é que eu posso pensar numa área para conversão para agricultura, para recuperação de pastagens e garantir o abastecimento pecuário, ou até mesmo implementar ali uma área de florestas plantadas, ou de recuperação ambiental, simplesmente por recuperação ambiental. Que não seja uma área, que não seria uma área com potencial agrícola ou para florestas plantadas, mas que teria um grande impacto, por exemplo, para a biodiversidade. Então, tudo isso é necessário, e esses dados, esses levantamentos, conhecimentos são necessários para construir qualquer tipo de política pública. Então, esse é um ponto interessante, um ponto de destaque, e que realmente merece talvez esse ponto de atenção. E aí, o que já está trazendo, de fato, para a nossa questão, né, que é como implementar essas tecnologias de baixo carbono, uma transição da agricultura sustentável, mas que envolva ali tanto tecnologias como sistemas agroforestais, integração lavoura-pecuária, recuperação de áreas degradadas, mas que também envolva engajamento do público, que envolva engajamento da sociedade civil, que envolva engajamento da sociedade, da iniciativa privada, e os diversos órgãos e instituições presentes que possuem esse tipo de ação como competência da sua instituição. E o Estado, ele funciona muito mais como promotor do desenvolvimento sustentável, um promotor de ação, um trabalho de conversão de ações políticas com a visão de promover sinergias para esses territórios. E aí eu queria compartilhar com vocês, por exemplo, é uma iniciativa que talvez é a iniciativa de maior destaque dentro da nossa coordenação geral, um trabalho que a gente vem fazendo que pensa desde a concepção nos seus diagnósticos, no conhecimento acadêmico, buscar esses subsídios científicos, acadêmicos e de dados concretos, mas que vai para além disso. Então, a gente trabalha, de fato, no território, nos estados, envolve as instituições e as pessoas que estão na ponta e faz uma construção participativa, né, bottom-up, da política pública, com a perspectiva que, dessa forma, a gente vai conseguir implementar, de fato, e gerar compromissos no território que garanta que todos os atores, todos os agentes de interesse participem e se sintam donos da política pública. Então, eu falo aqui, então, do nosso projeto Amazônia Mais Sustentável. É um projeto que foi um plano que foi lançado oficialmente esse ano, em março, pelo Ministério da Agricultura, pelo ministro, e que vem trabalhando basicamente, né, fortemente, numa estratégia para atuar de forma participativa no território da Amazônia Legal. Então, eu penso aqui em 9 estados com
que representam mais de 50%, quase 60% do território nacional, então um recorte gigantesco, né, de uma realidade, e que traz ali uma série de diversidades, de complexidades que precisam de resposta e precisam de atuação muito direcionada e muito específica. Então, eu não consigo pensar em uma ação ou uma política pública, por exemplo, no Mato Grosso, que seja igual a uma ação política pública que vai ser trabalhada no estado do Amapá ou no estado de Roraima, ou muito menos no estado do Amazonas, onde grande parte ainda são florestas nativas. Então, a gente vem pensando e vem discutindo com esses estados, com as instituições da política pública. Nessa política, o primeiro ponto foi justamente o levantamento de todas as ações trabalhadas e executadas por diversos parceiros. Por quê? Porque o nosso papel como o órgão, e aí eu retomo ali o que está no texto da Lei de Política Agrícola, né? O Ministério da Agricultura, ele é o órgão superior da política agrícola, então as discussões e as diretrizes são traçadas, em grande parte, em grande medida, pelas discussões que passam pelo Ministério da Agricultura, mas ele estabelece diretrizes e tenta promover ali, convergência de políticas e de ações em territórios. Então, a gente resgata na Lei de Política Agrícola aquilo que também é colocado em diversos outros instrumentos legais, e para trazer para internalizar no plano. E com essa convergência de ações, o que a gente quer é garantir sinergias, garantir a estruturação das cadeias produtivas, a agregação de valor a essas cadeias desses produtos agropecuários, agroalimentares, e maior eficiência. Para isso, eu preciso pensar na comercialização desses produtos, eu preciso pensar na certificação, seja sanitária, ou certificações de agregação de valor para esses produtos, mas o impacto que eu quero é gerar uma economia local mais dinâmica, com renda para os produtores, e que traga ali benefícios produtivos, ecológicos e sociais, né? Então, a gente pensa ali, talvez, nas três diferentes dimensões do que é sustentabilidade, como é colocado pela FAO. E como que a gente pensa em uma política pública nesse território? Quando a gente pensa nessa política pública nesse território, a gente pensa, de fato, qual que é a nossa visão, nosso planejamento estratégico, né? Qual que é a nossa missão como instituição pública, né? Como a administração direta, um órgão central e um órgão que promove e estabelece diretrizes, né? E nossa missão é realmente promover a integração e promover a sustentabilidade, em especial para esse território, e não só. A gente tem políticas semelhantes sendo desenhadas e executadas no Nordeste, no Pantanal, no Pampa. Esse é um exemplo que eu trago, porque acho que é o exemplo que a gente vem se debruçando e tendo diversos, não vantagens, mas diversas oportunidades, né, justamente para se tratar da Amazônia. E com isso a gente quer trazer, de fato, promover essa visão de que a Amazônia é uma referência internacional de desenvolvimento sustentável. A gente quer provar e mostrar para o mundo que o Brasil apresenta hoje, além de ter quase 50% do seu território ainda preservado, mas a sua produção ela é feita de forma sustentável. Que a gente tem modelos de produção sendo executados, difundidos, que garantem ali a manutenção da floresta, serviços ecossistêmicos e também geração de renda para as pessoas que vivem naquele território. E aí, o fato da COP30 acontecer em Belém em 2025, eu acho importantíssimo. A gente mostra para o mundo que que existem, primeiro, duas Amazônias, né? Uma Amazônia floresta, no mínimo 3 Amazônias, uma Amazônia floresta, uma Amazônia rural e uma Amazônia urbana, cada uma com uma realidade, com desafios peculiares e diferentes, mas que também todas essas Amazônias têm que ser consideradas na implementação da política pública e na discussão internacional. Não adianta uma União Europeia, por exemplo, trazer a questão do indígena, né, o novo regulamento da União Europeia, retroagindo a lei do tempo, que chega a ser absurdo em qualquer convenção ou regulamento internacional de comércio justo, né, inclusive com potencial de ser analisado e impetrar com ação na OMC, mas, de fato, é uma interferência em um território extraterritorial, né, que contradiz qualquer regulamento ou qualquer acordo internacional de comércio. Claro que todos somos contrários a desmatamento, acho que não tem nenhum louco ou
a pessoa que vai chegar e falar, vamos desmatar, eu sou a favor do desmatamento. Isso não é o ponto. E para desmatamento legal, o que cabe é comando e controle. Mas como eu vou garantir que naquelas áreas ainda passíveis, dentro do Código Florestal, por exemplo, que eu vou poder garantir que aquela floresta vai ser mantida em pé? É só gerando renda a partir daquela área. Se eu não consigo gerar renda, e se o produtor, dentro dos limites legais, pode desmatar, ele vai desmatar. E o Estado não vai fazer nada daquilo que não está na lei. E a lei permite o uso agrícola até 20% de áreas agropecuárias dentro do bioma Amazônia, por exemplo. Então, para mostrar para o mundo essa agricultura sustentável, a gente precisa mostrar modelos eficientes, seja de bioeconomia, seja de pecuária rastreável, seja de produção de grãos, que acontecem e que vêm acontecer nesses territórios. E ali a gente pensa nos valores, não só da instituição, né, mas como do país, assim, com o que a administração pública, federal, estadual, local, e como que a nossa visão de soberania se impõe nesse debate. Então, isso é importante. O trabalho vem sendo feito com recortes bem, não tão específicos, bem abrangentes, né, de público, né, produtores rurais e agricultores, e ali, tanto aqueles que produzem de fato, mas aqueles também que possuem a terra e geram ali como um empreendimento agropecuário. As centrais de reforma agrária, embora não seja público direto hoje do Ministério da Agricultura, a gente entende que uma política pública federal ou estadual, em qualquer bioma, em qualquer território do Brasil, só vai dar certo se nós tivermos ali a garantia, e não só da própria reforma agrária como si, mas da titulação e da garantia do direito à terra sendo respeitado, né? E, além disso, os povos comunidades tradicionais. É impossível pensar em Amazônia, é impossível pensar em Brasil, sem pensar em povos comunidades tradicionais. Os PCTs, eles são distribuídos aí amplamente no território nacional e que demandam políticas e ações específicas em cada um desses recortes. E na Amazônia isso se torna ainda talvez mais forte, mais importante, porque é muito presente no diálogo. Grande parte das reservas indígenas, por exemplo, se encontram no bioma Amazônia, e assim por diante. Então, trabalhar com esses diversos públicos e garantir que esses diversos públicos vão participar de fato da discussão e da implementação dessa política. É uma política ampla, por exemplo, não só essa, mas as outras diversas políticas, que visam desde a estruturação produtiva, né, com infraestrutura, com regularização ambiental, regularização fundiária, sanitária, todas essas seriam importantes, mas garantir que todos esses quesitos para a estruturação das cadeias produtivas eles sejam trabalhados em seus diversos órgãos e responsáveis, né? A agregação de valor a mercado desses produtos, garantir que produtos, por exemplo, que tenham esse apelo territorial, sejam valorizados e reconhecidos na gôndola do supermercado pelo consumidor, assim como, por exemplo, um queijo da canastra, como um vinho do Vale dos Vinhedos, ou outros produtos já reconhecidos, né, e que conseguem promover essa virada de chave, essa agregação de valor no território, de fato, mas também com acesso a mercados internacionais. E aí, novamente, falando do novo regulamento da União Europeia, né, a gente está tratando aqui de produtos agropecuários que são produzidos, e grande parte deles estão previstos no regulamento da União Europeia. Então, se eu penso em projetos que nós temos hoje, por exemplo, com cacau na região de Altamira, no Pará, são produtos, o cacau, para começar, é um produto nativo, né, produzido em sistemas altamente sustentáveis, seja na Bahia, no sistema de Cabruca, ou seja ali nos sistemas florestais na região amazônica, e que tem o potencial de gerar valor, ser produzido de forma sustentável, ajudando a promover ali um sistema mais justo e biodiverso, e que merecem reconhecimento, seja no mercado interno, seja acessando mercados dispostos a pagar mais por esses produtos. Por exemplo, o mercado alemão, o mercado europeu, ou o mercado japonês, e assim por diante. E, além disso, promover a pesquisa e inovação. Então, aqui a gente consegue envolver nessa discussão os diversos elos e atores que contribuem dentro da cadeia produtiva, sempre tendo em foco justamente o produtor, que é aquele que está lá na ponta, o que tem interesse na implementação da política pública, mas também é o principal implementador da política pública, né? E não só da política pública.
Então, são pilares, são diretrizes que devem ser seguidas e devem ser trabalhadas, né, de forma bem abrangente, mas garantindo que esses produtores e que essas pessoas que estão ali no território tenham, de fato, uma política pública que atende a diversas dimensões, diversas demandas que são colocadas no dia a dia. E como coloquei antes, essas ações e o mapa tem esse papel de congregar ali diversas iniciativas e representar o país lá fora, mas essas ações também são respostas aos compromissos assumidos. Então, se eu penso aqui no próprio Acordo de Paris, né, quais são os compromissos de redução de emissão de metano, de carbono, nossas metas até 2030, meta de desmatamento zero até 2030, e aí meta de desmatamento zero é legal e ilegal, e não estou falando só de desmatamento legal, né, que esse sim exige comando e controle, mas também o legal, porque eu garanto, é uma forma de mostrar que eu garanti que a manutenção da floresta é mais lucrativa e mais atrativa do que o desmatamento. Então, eu consegui garantir, reduzir o desmatamento legal, de fato, mostra que eu fui tão efetivo que eu tornei a floresta mais valiosa em pé do que sendo substituída e tendo essa mudança do uso da terra, né? E assim por diante. Então, essas políticas, essa é um exemplo, mas várias outras, visam, de fato, atender e promover esses sistemas sustentáveis e mais resilientes. E, além disso, quando eu penso na participação e na implantação de uma política pública, né, eu penso ali em elencar e estabelecer prioridades. Eu sempre brinco, né, que prioridades é uma palavra que não poderia existir plural, porque quando você vai numa discussão com atores diversos, cada um tem sua lista de prioridades, e quando a gente vai somar essa lista de prioridades, a gente tem ali N prioridades. Então, é muito difícil estabelecer prioridades, principalmente em políticas públicas. Mas são necessárias. Nós temos um orçamento limitado, pessoas limitadas, a gente não tem pessoas disponíveis em todas as instituições, todo mundo tem dificuldade e tem limitação de pessoal. A gente tem uma série de processos ainda em revisão, precisam ser revistos, então a priorização ela é necessária. Então, se eu penso em política pública para fomento agropecuário, eu tenho que pensar em cadeias produtivas estratégicas, eu consigo trabalhar com tudo, eu tenho que pensar em produtores regularizados, eu tenho que pensar em infraestrutura logística, armazenamento, eu preciso, se eu for, por exemplo, trabalhando com a parte de conversão de pastagens em áreas de agricultura, como que eu vou garantir infraestrutura necessária para o escoamento da produção, para o armazenamento, para eu não precisar vender toda a minha produção em período de safra e pegar preços mais baixos, poder armazenar e garantir, inclusive, a segurança alimentar, os estoques estratégicos, né? E ações de outros atores envolvidos, qual que é o interesse da iniciativa privada, o interesse dos próprios agricultores nesse processo. Então, tudo isso tem que ser considerado para priorizar ações que sejam realmente efetivas. E, nesse sentido, o que nós já fizemos esse ano, por exemplo, para essa política? A gente tem fazendo a mesma coisa para o Nordeste. A gente começou agora um trabalho específico para o Pantanal, e a ideia é executar e desenhar uma política semelhante para a região do Pampa. Então, essas são as nossas ações, talvez priorizadas. Além de um projeto mais transversal, e aí o Cerrado é talvez o nosso principal componente, do final, foco, que é para a recuperação de passagens degradadas e conversão de passagens degradadas em outros sistemas produtivos, né? Mas, pensando aqui, nós executamos já 9 oficinas estaduais, né, em cada estado, envolvendo diversos segmentos da sociedade, iniciativa privada, órgãos federais, assim como o Ministério da Agricultura, o consórcio interestadual dos estados da Amazônia Legal, que vem assumindo um papel de protagonismo nessa discussão, parceiros do terceiro setor, Sistema S, representantes da sociedade civil, sistema financeiro, que é fundamental, as pessoas, esses projetos, essas ações só vão ser perenes, de fato, se essas pessoas conseguirem se inserir e começarem a captar recurso para se autofinanciarem. A gente sabe que os recursos são limitados, somente os não reembolsáveis, então é necessário que essas pessoas consigam
amadurecer a produção e se regularizarem para acessar crédito em especial, né, priorizando crédito também, do próprio Plano Safra, mas não só, e assim por diante. Nesses 9 estados, nós definimos ali, em cada um deles, 3 territórios, alguns geograficamente gigantes. Eu dou exemplo do território do Xingu. O território do Xingu, Altamira, por exemplo, é um dos maiores municípios do país. O território, ele é muito maior que alguns estados, muito maior que o Rio de Janeiro, muito maior que o Espírito Santo. Então, a gente tem territórios bem grandes geograficamente, mas quando a gente pensa em área produtiva em si, eles não são tão grandes, porque, pensando em Amazônia, normalmente 50% das áreas de alguns municípios, né, são áreas de reserva. Altamira é um exemplo. 60% da área de Altamira é reserva, seja indígena, ambiental, outros tipos de reserva que não permitem o uso a mudança do uso da terra. Então, são realidades muito complexas. Após elencar esses territórios, a gente elencou cadeias produtivas para cada um deles, aproveitando o exemplo do Xingu. No Xingu, a gente vem trabalhando com cacau e com pecuária, são 2 cadeias chaves, até porque Altamira, que é o município sede, apresenta hoje os maiores índices de desmatamento no Brasil. Então, a gente quer, desafio pouco é bobagem, né? A gente quer direcionar ações e projetos justamente para criar alternativas a esse desmatamento. Envolver os interessados, o público, os produtores, em ações sustentáveis que garantam ali que esse desmatamento seja freado. E que crie alternativas em um ambiente de negócio, um ambiente mais apto e aberto a essas inovações. Então, são nossas 2 cadeias prioritárias. Cacau, produzindo em semiáridos florestais, tem essa pegada de semiáridos florestais, de SAFs, e pecuária, principalmente sistemas integrados. E é assim que a gente vem fazendo em todos os territórios, né? Já temos hoje elencados territórios e cadeias produtivas, e a gente está indo a campo agora para mobilização dos atores locais em cada um desses territórios. Então, já fizemos esse ano, estamos fazendo essa semana a 7ª no Maranhão, vamos fazer a 8ª em Rondônia em 2 semanas, e a meta é fazer pelo menos uma, vai ficar faltando ainda o Amapá, para fazer uma rodada territorial ainda esse ano. E no ano seguinte a gente continua com essas rodadas de mobilização e estabelecimento de comitês gestores nos territórios também. Mas é importante falar que essa parte do planejamento, ela acontece concomitante à implementação. Então já tem projetos também em execução, vou falar um pouquinho aqui, mostrando as oportunidades que esse trabalho vem gerando. E aqui uma série de cadeias que foram trabalhadas, por exemplo, café no Acre, em Rondônia, a mandiocultura aparece muito forte no Acre e também no Amapá, fruticultura em diversos territórios, inclusive em Roraima, e assim por diante. Aqui nós temos diversas cadeias. Inicialmente, a gente teria tentado dar um foco muito maior, por exemplo, em cadeias da sociobiodiversidade. A gente pensou em evitar, durante um bom tempo, trabalhar com cadeias muito tradicionais, convencionais, como pecuária, soja. Mas esse processo participativo, ele mostra para a gente que, embora a nossa resistência inicial ela era um fator a ser considerado, o que vem sendo trabalhado e discutido nos territórios e mostram que essas cadeias podem ser feitas de forma sustentável também, e tem interesse, janelas de oportunidades gigantescas para trabalhar essas cadeias. Então, essas cadeias foram incorporadas e vêm sendo trabalhadas também, e não só nesse plano, como diversos outros planos e trabalhos que a gente vem executando dentro do Ministério da Agricultura. Isso pensando aqui na realidade do meu departamento, na coordenação geral da secretaria que eu trabalho. E aí esse trabalho ele é feito a diversas mãos. Aqui só um exemplo das instituições que vêm participando, né, dessas discussões. Então tem, por exemplo, Sicredi, Banco do Brasil, Banco da Amazônia, Embrapa, Universidade, Sebrae, MMA, IBAMA. Então é uma discussão muito ampla e que envolve diversos fatores e atores, né? Isso faz com que a implementação ela não seja tão rápida, claro. Ela faz que o processo cansativo e desgastante em diversos momentos, né? É natural que seja assim, mas também que tenha um produto muito mais robusto e que tenha ali o sentimento de participação, né? De pertencimento. Todas essas instituições contribuíram
de alguma forma, em algum momento, para a construção do plano. E aí isso é muito gratificante. Por exemplo, a FUNAI, com um órgão que sempre teve muita resistência com o Ministério da Agricultura, recebeu uma demanda de projeto, por exemplo, e essa demanda se direcionada também à agricultura. A gente ser convidado a participar da discussão, do desenho, porque esse trabalho inicial de campo, esse trabalho de discussão, de aproximação, ele cria esse ambiente propício para esse tipo de interlocução. Então, tudo isso também gera ali frutos e benefícios que não seriam gerados caso esse processo não tenha sido iniciado. E é importante destacar aqui, não só as instituições federais, estaduais, também e privadas, mas a participação efetiva de produtores rurais, representações de produtores rurais nas oficinas, nas discussões e na implementação. É muito gratificante chegar numa reunião, por exemplo, participei em Breves, no arquipélago do Marajó, que foram 14 horas de barco de Belém até Breves, além do deslocamento Brasília-Belém, e chegando lá, quase 30% do público da oficina ser formado por agricultores, e tendo ali agricultores que também deslocaram 12, 14 horas de outro município do Marajó, por exemplo. Marajó é o mundo, né? É o arquipélago do Marajó, para participar da oficina. Então a gente vê que as pessoas realmente levam a sério, criam expectativa e têm realmente interesse e vontade de esse plano, e que esses planos, quando são feitos dessa forma, deem certo. E aí, por exemplo, na metodologia para esse arquipélago, nós pensamos em subdividir o arquipélago em 2 porções para tentar garantir o máximo de participação e representatividade, por exemplo. Então, é um processo realmente mais demorado e que demanda ali recurso, tempo, disponibilidade pessoal e uma mobilização muito maior, né? Então, aqui em termos de exemplo, e só para mostrar o que esse tipo de discussão ele gera também janelas de oportunidades que possivelmente nós não teríamos se não fosse esse trabalho mais participativo. A gente conseguiu envolver nessa discussão, por exemplo, a Agência de Cooperação Alemã, conseguimos envolver o Banco de Cooperação da Alemanha, o KfW, financiamento da União Europeia, o Instituto Ibero-Americano de Cooperação para a Agricultura, né, o ICA, e vários outros parceiros. Hoje mesmo tivemos reunião com o FIDA para tratar de sistemas sustentáveis e como que o FIDA poderia também aportar recurso. Então, diversas ações, diversas articulações sendo feitas que já geraram frutos. Então, aqui eu tenho, por exemplo, 3 projetos que ao longo desse ano foram aprovados, já estão em fase de implementação. 3 projetos de cooperação internacional. Eu trouxe aqui o Programa Rural Sustentável, né, que foi uma repactuação. Ele já existia, a gente conseguiu trazê-lo para dentro do plano e repactuar e renovar o projeto. Temos o SAFE, que é o Sistemas Agroflorestais, Sistemas Sustentáveis para Ecossistemas Florestais. É um projeto hoje sendo executado na região do Xingu, promovendo justamente pecuária sustentável e sistemas agroflorestais com cacau, numa abordagem de cadeia produtiva, de integração de elos e também uma forte ação de participação do setor privado, de envolvimento da juventude e do recorte de gênero dentro do projeto. Essa é uma ação que a gente vem trazendo para todos os projetos do departamento. Já fizemos um levantamento para todos os projetos do Ministério de recortes de gênero e como implementar ações de diversidade dentro dos projetos. É fundamental que isso aconteça. E extrair esse projeto específico já tem isso bem claro. E foi uma construção que aconteceu durante esse ano, ele foi lançado oficialmente em junho, já está em campo de fato. E outro projeto que ele já está aprovado, já está assinado, e que vai ser lançado oficialmente agora no próximo mês, neste mês, dia 17, que é justamente a transparência e sustentabilidade produtivas para a Amazônia. Ele é um projeto que visa trabalhar com cadeia pecuária, corte e leite, em Rondônia. A região piloto é Porto Velho e adjacências, né, mas Porto Velho, por si só, é um município gigantesco, que tem uma área rural muito bem desenvolvida. Então, a gente vai trabalhar principalmente com instrumentos de transparência e de sustentabilidade, implementação de sistemas integrados, recuperação de pastagens e assim por diante. Isso dentro desses projetos internacionais.
A gente vem implementando, já com discussão, um projeto de sistemas de regeneração natural no Cerrado, que vai ser trabalhado no Mato Grosso, no território que nós diagnosticamos e priorizamos, que é o território das nascentes do Pantanal, na região de Cáceres, ali no Mato Grosso, que é justamente as nascentes, boa parte das nascentes que abastecem o Pantanal. Então, se eu tenho um problema de abastecimento do Pantanal, a primeira coisa que eu tenho que fazer para intervir e garantir a estabilidade é atuar onde aquela água nasce inicialmente. Né? Então, garantir que naquele território, que é a parte alta do Pantanal, aquelas nascentes sejam protegidas, que aquele território tenha uma pecuária, uma agropecuária, uma agricultura sustentável, e que tenha um modelo de agricultura que garantam ali a preservação da sua biodiversidade, da biodiversidade. Esse não está aqui. E um outro, talvez o mais recente, esse também talvez é o maior deles, aí em cooperação, é o nosso projeto mais expressivo, que são as cadeias sustentáveis para o bioma Amazônia. Esse também já foi assinado a primeira parte, a gente está trabalhando no ajuste complementar, ajuste de metas, e vai atuar basicamente na cadeia da madeira, né, as plantadas, exploração, pecuária, carne e leite, e pecuária, carne e leite, e sistemas agroflorestais, então, de sistemas integrados, né? Então, é o que a gente vem trabalhando com esse recorte que eu apresentei aqui, além dos outros recortes. Se eu fosse trazer tudo aqui, a gente ia passar bastante tempo, e acho que esse exemplo é muito ilustrativo para o nosso tema. E pensando nisso, né, o que a gente espera, o que a gente deseja com esse tipo de ação, não só para a Amazônia, mas o mesmo recorte para o Pantanal, o mesmo recorte para o Cerrado, Pampa e semiárido. É trabalhar, de fato, com políticas públicas que atuem de forma integrada. Eu quero que a ação do Ministério da Agricultura com defesa agropecuária ela seja pensada de forma estratégica e articulada com outras ações. Eu quero que a ação do Senar, do Sebrae, de outras instituições que atuam no território também sejam feitas de forma coordenada e discutida tanto com as diretrizes, tanto com os órgãos federais, mas também com o público na ponta. Eu quero estimular projetos, né, apoiados e que têm foco no desenvolvimento, sejam projetos internacionais, como esses 4 que eu citei, projetos com orçamento próprio, como esse projeto Nascentes do Pantanal, ou projetos de outras instituições. E aqui para a Amazônia tem a Sudam, por exemplo, para o desenvolvimento da Amazônia, que tem um potencial, ou seja, tem um papel muito importante para desenvolver essas potencialidades territoriais. Né? O incremento de investimentos nessa região, não só público, mas privados, então como atrair recursos, como atrair investimentos, o setor privado externo também, não só brasileiro, para essas regiões. A gente sabe que existe esse apelo, que tem essa potencialidade. Garantir ali, então, também o fortalecimento das cadeias produtivas, adoção de sistemas e de inovações agropecuárias, a valorização dos conhecimentos tradicionais, importantíssimo que isso aconteça, e garantia não só da valorização, mas que as comunidades tradicionais realmente captem os benefícios e o valor que é atribuído àquele conhecimento, né? E produtos e processos da sua economia promovidos e mais, vamos dizer, estabelecidos. A gente tem hoje, por exemplo, diversas ações, diversos produtos sobre a biodiversidade da bioeconomia, sejam óleos vegetais para cosméticos ou para medicamentos, seja produtos comestíveis agroalimentares, como açaí ou a castanha do Brasil, por exemplo, né? Mas que não tem essa captação de valor pelos produtores. Muitas está na agroindústria, está no exportador, mas o produtor em si ele não consegue ver os benefícios. E se o produtor não vê os benefícios, ele também vai contribuir para o desmatamento, vai contribuir para outras formas de geração de renda, né? E aí, como a gente vai garantir que esses produtos, né, como a gente vai contribuir para esses produtos acessarem mercados e que o Brasil, que a marca Amazônia, que a marca Brasil seja divulgada. O açaí é famoso no mundo inteiro, muitas vezes vendido por empresas americanas, então nem sempre ele é vinculado com a imagem da Amazônia, por exemplo, e pelo alto valor de mercado,
muitas vezes ele é produzido de forma não tão sustentável assim, né? Viram quase as várzeas, se tornam quase que monoculturas do açaí. Então, o manejo sustentável do açaí é necessário. O avanço da produção de açaí em sistemas agroflorestais em área de terra firme também é necessário para garantir aquela deficiência do produto durante a entre-safra. Eu estou falando de um produto típico, tradicional, e que tem um papel importantíssimo na segurança alimentar das comunidades daquele território, né? Então, eu não posso desabastecer essas comunidades para atender Austrália, Nova Zelândia, Sudeste ou Nordeste do país. A gente tem que criar sistemas curtos de produção também que garantam e que mantenham a segurança alimentar daquelas comunidades onde os produtos são produzidos. Então, isso é importante. E também como que esses produtos vão atender esse mercado de forma sustentável. Eu gosto muito do exemplo da castanha do Brasil, e em especial o Acre, né? O estado do Acre é um dos principais produtores da castanha do Brasil. Mas a grande parte da castanha do Brasil, ou a castanha da Amazônia, como vem sendo repaginada, ela é exportada para o mundo pela Bolívia. Então, a Bolívia hoje é o grande exportador de castanha do Brasil. Chega a parecer, né, é uma piada. Mas porque a Bolívia conseguiu fazer um trabalho muito forte de promoção e de atendimento e de compliance, né, de atender às legislações internacionais, due diligence e outras legislações que garantem que ela tenha mais facilidade para exportação. Então, a gente precisa promover esses procedimentos internos do Brasil também. A gente está falando de um país muito mais pobre que o Brasil, com muito menos tecnologia, muito menos avançado em diversas questões tecnológicas, vamos dizer assim. Então, eles conseguiram se posicionar e conseguiram se posicionar no mercado como um grande player. A mesma coisa com o Peru, por exemplo, com fruticultura. Então, a gente tem vários exemplos próximos que a gente pode aproveitar, e a cooperação Sul-Sul, por exemplo, é importantíssima nesse desenvolvimento de potencialidades e capacidades dos diversos países. Então, é o que a gente precisa promover no Brasil. A gente já fez um trabalho aqui de concepção estratégica, né, dessa política, e isso vem sendo feito para todas as políticas. Nós já fizemos oficinas estaduais, estamos executando oficinas territoriais, e estamos garantindo que, além das oficinas e dos projetos, nós tenhamos governança, né, instituições de governança, né, sistema de governança desses planos, a nível federal, estadual e territorial. Essas instâncias de governança, elas são necessárias para garantir a manutenção da motivação, do envolvimento das instituições nessa política. Por fim, a gente tem que pensar como que o mapa se coloca, né, e como que as articulações podem, de fato, promover, né, impacto para a política pública. Então, instituir a governança para qualquer política pública é essencial, garantir que as ações do próprio Ministério atuem de forma coordenada é mais do que necessário, porque é a nossa resposta interna àquilo que a gente está propondo, e é a forma de convencer os demais parceiros que o Ministério, como um todo, está de fato engajado numa política pública, né? Garantir que essa articulação com a carteira de projetos, com outras instituições federais, estaduais e sociedade civil, ela aconteça, e garantir também que esses projetos, eles tenham ali a identificação com o público, que eles sejam articulados com diversas instâncias, né, inclusive na captação de recursos, seja ela interna, por emenda parlamentar, por orçamento próprio e outros, mas também para submissão de fundos internacionais. Então, a gente sabe que a gente tem muito potencial para ser trabalhado, principalmente para a Amazônia, mas não só para a Amazônia, e a gente vem fazendo esse esforço de articulação com fundos, principalmente, para garantir a captação de recursos para uma política pública que a gente acredita, que a gente entende como uma política pública de interesse do Estado brasileiro. Gostaria de agradecer a participação, eu estou disponível, né, no meu, coloquei meu e-mail aqui, meu e-mail é rodrigo.almeida@agro.gov.br. Então, estou disponível para dúvidas, conversas, assim por diante. Agradeço a organização do evento pelo convite e espero que tenham, no mínimo, sentidos curiosos em relação ao tema e que busquem, que atuem e que se sintam também interessados em trabalhar com políticas públicas. Minha trajetória profissional
ela foi desenhada para a academia. Eu parei das políticas públicas num primeiro momento por acaso, e é realmente apaixonante poder conhecer a realidade no território, poder conhecer a realidade da brasileira, né, em loco, e é isso, nos suas diversas regiões, estados e biomas, e, ao mesmo tempo, poder discutir com grandes players internacionais, com fundos internacionais. Então, a gente consegue ter ali, diagnosticar, conversar, ter um pé na realidade, ter um pé nessa discussão etéreo-gasosa que quer solucionar o mundo, mas que muitas vezes está completamente desconexa com os problemas reais. Então, as políticas públicas, elas permitem ali essa transversalidade, esse diálogo da academia, setor privado e outros. Então, espero que, pelo menos, essa fala possa despertar em alguns de vocês esse interesse também para a política pública, para trabalhar a agropecuária, a agricultura, com esse viés, com essa perspectiva de política pública. Muito obrigado. Agradecemos ao Dr. Rodrigo Lopes de Almeida e entregamos uma lembrança em nome da comissão organizadora. Obrigado.